Gênesis capítulo 1, leremos o versículo 1 até o versículo 5 apenas, só para nos contextualizar. Eu creio que seja um dos versículos bem conhecidos, até mesmo aqueles que não conhecem muito da Bíblia já ouviram falar desses versículos, e nós leremos e aprenderemos lições da palavra de Deus no dia de hoje. Então diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Até aqui, palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja do Senhor, hoje nós vamos começar uma nova série. Ela tem como seu nome a história da redenção. Ou seja, nós veremos toda a história, porque a Bíblia trata exatamente disso, do plano de salvação, como Deus ele salva os seres humanos. Nós veremos que essa história ela começa aqui em Gênesis e termina com a consumação lá em Apocalipse. E nessa série ela tem um objetivo. Eu tenho um objetivo ao caminhar com a igreja nessa série. Para quê? Para ajudar a igreja a compreender como a história, como a Bíblia, a história que conta na Bíblia, ela é coesa e ela é centrada no plano redentor de Deus. E mostrar também que cada livro da sua Bíblia que você tem em suas mãos, e cada evento que ocorre nela aponta diretamente para Cristo. Então este é o meu propósito ao começarmos essa série. Claro, como será de Gênesis a Apocalipse, nós trataremos ela com pequenas minisséries, ou vamos dizer, capítulos. E hoje nós veremos o início de tudo que se encontra no livro de Gênesis. E eu não sei, Gênesis, ele tem um significado, que significa começo. A palavra Gênesis significa começo. E nesse livro é narrado exatamente esse assunto, o começo de tudo. O começo aonde Deus ele cria tudo que existe, incluindo a humanidade. Acontece também o relato da queda, aonde inicia-se então o sofrimento. E além disso, Deus ele revela por meio desses eventos e também por meio de personagens que ele vai escolher. Nós vemos isso no livro todo, que ele está colocando em prática como que ele irá abençoar todas as famílias da terra, como ele irá salvar, pôr em prática o seu plano divino. Então o livro de Gênesis ele se divide, para que você possa entender, em duas partes. A primeira parte começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 11. Nessa parte, Moisés, que é o autor desse livro, ele conta como Deus criou tudo que existe. Os planetas, as galáxias, o nosso planeta, nosso ecossistema, como que ele criou os seres humanos. Capítulo 1 até o capítulo 11 conta essa história. E na segunda parte, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50, ele vai narrar a história dos patriarcas, sendo ele Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos. E hoje nós veremos um pouco sobre como Deus iniciou a criação, como ele criou o ser humano, como ele criou todas as coisas, como ele pôs esse plano perfeito em prática. E esse é o tema da mensagem de hoje, o plano perfeito de Deus. Então nós, olhando diretamente agora para o texto, você que está com a sua Bíblia aberta, nós veremos aqui do versículo 1 até o versículo 13, nós vemos Deus criando e ordenando todo o universo que nós conhecemos.
E no primeiro verso, o que Moisés ele está fazendo? Moisés ele coloca aqui um resumo de toda criação, de todo o ato criacional de Deus. Moisés ele está aqui convidando a nós, aqueles que irão ler no futuro, isso que ele está escrevendo, a mergulhar nessa história, a olhar para essa história e ver que onde tudo teve seu início. E ele diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. E esse primeiro verso, ele se refere ao evento da criação. Todo o evento da criação, conforme eu disse. Todos os 6 dias que Deus, ele criou as coisas que existem. E claro que ele também não está se referindo ao dia anterior a esses 6 dias, como muitos pensam. E também não está se referindo à primeira parte do primeiro dia. Nesse primeiro verso, Moisés está mostrando, Deus criou os céus, Deus criou a terra. É esse o interesse dele. Ele quer mostrar que foi Deus que criou. Em outras palavras, Moisés, ele está resumindo todo o primeiro capítulo em um versículo. Em apenas uma frase, ele resume todo o capítulo de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E observe que ele diz, Deus criou. E esse verbo criou, ele traz uma ideia de criar algo do nada. Não é igual o marceneiro que criou esses bancos, que aonde ele teve que utilizar uma árvore. Teve que fazer todo o trabalho para produzir a madeira, para que ela possa ficar alinhada e então produzir estes bancos. Quando Deus criou tudo, Ele criou tudo do nada. É esse o significado, é essa a ideia quando Ele diz Deus criou. E se você lê esses versículos em casa, e ele vai mostrar que esse verbo ele é repetido por 3 vezes neste capítulo. A primeira vez é aqui nesse verso 1, a segunda vez no verso 21, quando Deus ele dá vida aos animais marinhos, e é claro que quando Deus também ele cria os seres humanos. Lá no versículo 27, Deus cria os animais, Deus cria as coisas, ele cria do nada. E no segundo verso, avançando um pouco, ele diz que como que era esse estado inicial da terra. Ele diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia. Que significa sem forma e vazia? Significa que ela era improdutiva. Ela era desabitada, não havia nenhum ser habitando na terra. Ela não produzia vida em si mesmo. Por isso que ela era sem forma e vazia. E o que mais nos chama a atenção nesse versículo 2 é o final do versículo. Porque mesmo ela sendo sem forma, mesmo ela sendo vazia, mesmo que diz aqui que havia trevas sobre a face do abismo, que abismo é o oceano, ela era coberta de água. Olha o que diz, Moisés ele faz questão de destacar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a palavra aqui, para espírito, pode significar tanto um vento ou fôlego. Em outras palavras, o Espírito aqui é a presença de Deus invisível, assim como nós não vemos o vento, mas sabemos que Ele está ali, que Ele está passando aqui. O Espírito não era visto, mas Ele estava ali, pairando sobre as águas. E essa ideia de pairar sobre as águas é o mesmo de cobrir.
É aquela ação que a galinha tem em relação aos seus pintinhos. Quando ela cobre, protege os seus pintinhos, era dessa maneira que o Espírito estava. Ele estava cobrindo, ele estava ali protegendo a terra, ele estava ali trazendo de alguma maneira uma ordem para começar então aquela terra sem forma, aquela terra vazia começar a existir vida, começar a florescer a vida. E assim que acontece essa ordem da criação, é uma ordem que acontece em 6 dias. E cada dia, se você reparar, cada dia começa com a mesma narração, com a mesma expressão. E disse Deus. Começa com uma ação divina, uma ação do Senhor, e termina com houve tarde e manhã. Agora no versículo 3 até o versículo 10, nós vemos como Deus ele vai começar então a agir, como Deus ele cria tudo que nós conhecemos em 6 dias literais. No primeiro dia, diz no versículo 3, que Deus ele cria a luz. Ele faz separação de luz e trevas. Ele está aqui estabelecendo o tempo, né? Por primeira vez que nós vemos essa expressão, houve tarde e manhã, o primeiro dia, deixando bem claro que esse primeiro dia não foi milhares de anos para Deus criar a luz, para Deus começar a criar o planeta Terra, o universo, mas Ele faz isso em 24 horas. O segundo dia, Deus cria o firmamento, que faz essa separação de águas de cima e águas de baixo. Nós chamamos de céu e mares. Nós vemos isso no versículo 6 e 8. No terceiro dia, Deus cria a parte seca, a terra. E aí depois que a terra já está no seu lugar, quando tem as condições necessárias para a sobrevivência, nós vemos no versículo 9 até o versículo 13, que Ele cria a vegetação. Ele começa a criar as árvores, as plantas. E algo interessante, voltando um pouco no versículo 3, que quando disse assim, disse Deus, haja luz, e houve luz, essa é a primeira vez que nós vemos Deus falando na Bíblia. Você, com certeza já leu, né, vários pontos, já ouviu vários versículos, nós sabemos que Deus fala, mas no versículo 3 é a primeira vez que Deus ele fala. Isso traz uma verdade ao nosso coração. O nosso Deus, ele fala. O nosso Deus, ele se comunica. Nosso Deus, ele é um Deus ativo. E não somente isso, a Bíblia fala que quando Deus fala, algo acontece. Deus disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existia. É isso que Moisés está nos mostrando. E quando nós olhamos para todo o contexto da Bíblia, que foi o texto que nós lemos lá no Evangelho de João, nós vemos que a Bíblia mostra que a palavra de Deus é Jesus. Jesus é chamado do Verbo divino. Se você lembra, né, no capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aquilo que não existia passou a existir pela palavra de Deus, ou seja, por meio de Jesus Cristo. E aqui nós já temos algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação, quando nós lemos esses relatos de criação, Deus criando tudo o que existe. Deus criando, né, a luz, Deus criando, fazendo separação entre luzes e trevas, Deus criando os céus que quando o salmista olha e fala assim, os céus
eles declaram, proclamam a glória de Deus, nós vemos que o nosso Deus, Ele é poderoso. Mas não é um Deus poderoso que Ele usa uma massa, uma matéria-prima pré-existente para poder criar as coisas como um artesão faz. Mas Deus, Ele é poderoso para poder criar coisas do nada. Coisas começam a existir apenas por meio da palavra de Deus. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que você chegou aqui nesta noite e veio adorar, é para esse Deus que nós estávamos louvando, é esse Deus que escuta as nossas orações, é para Ele que nós entregamos os nossos anseios, um Deus que é extremamente poderoso, um Deus que criou todas as coisas. Você precisa ter isso em mente quando você faz a oração, você precisa ter isso em mente quando você entra por essas portas. Assim, eu vou adorar aquele que criou todas as coisas, o Deus que é poderoso. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui que mesmo em meio às trevas, em meio ao caos ali, porque a terra era, a princípio, um lugar sem forma, vazia, inabitada, não tinha vida, mas nós vemos ali o que estava ali? O Espírito de Deus, habitando no meio aonde não havia vida, aonde não havia ordem nenhuma. E o que eu quero trazer para a sua vida? Que você deve confiar que Deus, Ele é poderoso para trazer ordem à sua vida. Para pegar aquilo que não está no seu devido lugar, não está da maneira que deveria estar. Deus, Ele é poderoso para mudar tudo isso. E Ele pode fazer isso apenas com uma palavra. Basta uma palavra para Deus colocar em ordem toda a sua vida. E o coração muda, e as coisas se transformam. Basta uma palavra de Deus. Terceiro lugar, nós sabemos muito bem que há muitas teorias que tentam explicar o início de tudo. Nós aprendemos na escola que a teoria da evolução, que diz que o ser humano ele foi evoluindo no decorrer de milhares e milhares de anos. E a terceira aplicação, quando nós vemos esse relato, você fala, mas a ciência fala que é uma coisa, há várias outras teorias, como tudo foi criado, mas a Bíblia fala que foi Deus que criou todas as coisas. Como que eu fico nesse meio, como que eu devo pensar, pastor? Porque quando vai na faculdade, quando eu encontro alguém que estudou muito, ele vai dizer que nós viemos às vezes de uma evolução, foi na verdade um Big Bang, uma grande explosão que criou todas as coisas. O que eu faço quando eu olho para a Bíblia? Meus irmãos e minhas irmãs, o conselho é: receba esse relato da criação por fé. Ciência e Bíblia são coisas completamente diferentes. Da mesma maneira que não é possível provar cientificamente em um laboratório que Deus existe, nós vemos que esse relato da criação não é possível provar. Quem estava lá no início? Apenas Deus. Porque Moisés vai escrever esses relatos, ele está tendo essa revelação lá no monte, depois de 400 anos no Egito. Ele está lá no Monte Sinai, então ele recebe uma revelação de Deus. Isso aqui foi tudo, ele recebeu revelações de Deus. E aí, desta revelação, outros profetas, até o próprio Senhor Jesus, foi afirmando e testificando essas revelações. Então, esse fato, nós devemos receber pela fé. O
O propósito de Gênesis aqui não é ser um livro científico, que deve ser estudado de forma científica, mas ser um livro teológico. O objetivo da Bíblia não é explicar tudo cientificamente, como tudo começou, mas mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. É este o propósito. Moisés quer mostrar que não são vários deuses que criam a realidade que nós vemos, mas ele está falando para um povo que acabou de viver 400 anos no Egito, um povo que conheceu várias culturas, e agora ele está falando para aquele povo: vocês tiveram uma origem, tudo iniciou-se com Deus, o Deus que vocês servem, o Deus que chamou vocês, o Deus que tirou vocês lá do Egito, é o Deus criador de todas as coisas. É este o propósito. E o que o escritor lá no Novo Testamento, o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele vai explicar e diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mas vamos voltar aqui ao texto, capítulo 1. Nós vamos ver como Deus agora, depois de criar, o céu, a terra, as vegetações, agora Ele vai começar a trazer seres vivos para esse local onde Ele criou. Deus, Ele preenche a terra com vida. Nós vemos isso do versículo 14 até o versículo 31. Olha só, no versículo 14, ele diz o seguinte: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus está criando aqui o sol, Deus está criando a lua, as estrelas, Ele está aqui regulamentando as estações do tempo que nós conhecemos hoje. No 5º dia, no versículo 20, é vez aonde Deus ele começa a criar as criaturas dos céus, as aves e também as marinhas, os pássaros e os peixes. Versículo 24 até o 31, chegamos ao 6º dia. E Deus ele começa a criar então os animais terrestres. E finalmente, depois de criar todos os animais, Deus ele cria os seres humanos. E é onde Moisés ele quer trazer a nossa maior atenção. Ele aqui podemos dizer que é o clímax da história. No verso 26 e o verso 27, Moisés diz que Deus cria o ser humano. Observe o verso 26, ele diz: façamos, aqui é Deus que está falando. Deus está falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos algumas informações bem importantes e interessantes para a gente. Primeiro, quando Deus ele cria o sol, a lua, a terra, faz separação, cria o céu, os mares, o que Ele diz? Ele diz: haja. Mas quando Ele vai criar o ser humano, Ele fala diferente. Ele diz: façamos. Mostrando que a criação, ou melhor, mostrando que o ser humano ele está mais próximo de Deus do que a criação, porque é exatamente isso que nós vemos. Depois nós vemos Deus abençoando e dizendo que era para os seres humanos dominarem a criação. Ou seja, ele agora é vamos dizer assim, um subgerente, um representante de Deus. Mas há uma segunda informação. Moisés faz questão de destacar que o ser humano ele não foi criado segundo a sua espécie, como nós vemos quando Deus cria os animais. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria os animais, Ele fala que eles deveriam ser criados segundo as suas espécies, como nós vemos no versículo 21, no versículo 24 e no versículo 25. Mas quando fala do ser humano, Ele diz: não, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E em terceiro lugar aqui, a terceira verdade que nos chama a atenção
é quando nós olhamos aqui a presença de um verbo e de um pronome. Um verbo no plural, um pronome no plural. Ele diz, façamos, e o pronome é nossa imagem. Tudo aqui está no plural. E plural, você sabe muito bem, né? Que é quando nós falamos de coletivo. Quando eu quero dizer, eu vou tocar aquele teclado, eu vou. Estou me referindo a mim. Mas se eu falar assim, nós vamos tocar aquele teclado, eu estou me referindo eu e mais alguém. Pode ser nós, eu e mais um, eu e mais dois, eu e mais três. E o que nos traz essa ideia? O que nós vemos aqui com esse texto? Que claro que ali Moisés não tinha ideia do que ele estava escrevendo, que haveria 3 pessoas. Isso foi desenvolvido e revelado pelo próprio Deus no decorrer da história. Deus foi revelando que ali, quando ele diz façamos, estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Estava a Trindade que nós bem entendemos e acreditamos. Ou seja, meus irmãos, você, eu, todos nós fomos criados pelas mãos poderosas e criadoras de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mostrando essa verdade, nos mostra que nós não somos um produto da evolução, mas somos criados por Deus, um Deus trino, um Deus que subsiste em 3 pessoas, e fomos criados à imagem desse Deus. Um Deus que governa, um Deus que é pessoal, cria um ser humano à sua imagem, que também governa, domina e também é pessoal. No versículo 28, mostra que Deus ele abençoa esses seres que criou, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre elas. Conforme eu havia dito, Deus agora coloca o ser humano, homem e mulher, como seus representantes, como aqueles que vão dominar a terra, e eles tinham uma missão: sejam férteis, se multipliquem, ou seja, teriam muitos filhos, iriam se multiplicar, iam subjugar e dominar a terra e também as criaturas. E esse é o propósito de Deus ter criado segundo a sua imagem, não a imagem de um animal, não a imagem de uma planta. Deus criou o homem segundo a sua imagem para que ele pudesse supervisionar então a criação como parceiros, como representantes de Deus no mundo, como eu havia falado. Mas voltando aqui ao texto, notem que um fato interessante, do versículo 4 até o versículo 25, em cada etapa, em cada momento criacional de Deus, Deus cria, Deus cria a luz, faz essa separação de luz e trevas, noite, manhã. Ele vai fazendo essa separação entre céu e água, e cada momento aqui, ele vai dizer, isso é bom. Ele vai olhar para a luz e falar, isso é boa, isso é bom, isso é bom. Ele vai repetindo, cada dia da criação ele repete, isso é bom, isso é prazeroso, Deus faz isso com prazer, com alegria. Mas quando ele cria o ser humano, quando toda a sua obra está completa, ele fala, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus teve prazer, um grande deleite em criar tudo que existe e principalmente o ser humano. Mas caminhando para o final, ainda há uma última verdade a respeito da criação que nós vemos aqui nesse primeiro capítulo. Deus ele descansa. Deus ele descansa e habita no meio da criação. No capítulo 2, versículo do 1 ao 3, após ele fazer, após esses 6 dias da criação, há uma frase de conclusão
que nos mostra algumas palavras-chave do verso de abertura lá do capítulo 1, no versículo 1. Mas agora no capítulo 2, versículo 1 diz assim: assim foram criados os céus e a terra, e tudo o que neles há. Percebe esse contraste? Começa no princípio criou Deus os céus e a terra, e agora o capítulo 2 ele inicia da seguinte maneira: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. E aí diz que foram criado tudo em 6 dias. Até aqui nós temos essa informação. Mas há um novo dia, o sétimo. O sétimo dia agora é o clímax. Moisés está mostrando por que eles foram libertos lá da escravidão do Egito. Deus deu agora os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos era separar um dia para descansar. E ele diz que eles deveriam fazer isso, porque Deus também descansou. Deus descansou, quer dizer que Deus se cansa? Não. A ideia não é Deus se cansar da sua criação, porque Ele trabalhou bastante, mas a ideia é de contemplar, é de ter deleite. Olha o versículo 2: e havendo Deus terminado no dia 7º sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus. Está vendo qual é a diferença? Ele abençoou Deus o dia 7º e o santificou. A ideia de separou esse dia. O próprio Deus, ele separa esse 7º dia, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Deus descansa e Deus santifica o 7º dia. E se você, em casa, com calma, lê todo esse relato da criação, você vai ver que em vários momentos há o quê? Tarde de manhã, há essa expressão, tarde de manhã. E aí, o próximo dia. Tarde de manhã, o próximo dia. Tarde de manhã e o próximo dia. Mas chega aqui no 7º, não há tarde de manhã. Não há essa menção dessa expressão, houve tarde de manhã. Sabe que Moisés está querendo mostrar? Que esse descanso ele não tinha fim. Deus não parou e falou assim: não, agora vou começar novamente uma outra obra de criação. Esse descanso de Deus não teve um fim. Gênesis 1 aqui descreve o mundo como ele deveria ser. Um mundo que foi projetado para ser um templo de Deus, aonde Deus ele habitaria com a sua criação. O 7º dia representa essa visão geral, essa visão ideal de Deus para a sua criação. Ele criou tudo isso que nós vemos, Ele criou o ser humano para quê? Para que eles pudessem estar na presença de Deus, para que Deus pudesse estar junto com eles, para que possa ser um local onde Deus possa viver com seus parceiros e governar o mundo em harmonia e governar o mundo para sempre. E essa é a lição maior aqui desse texto. Essa é a lição, o que é a lição que Moisés estava dando para os israelitas. Eles eram escravos, não eram acostumados a descansar. Mas também é uma lição para nós, para a igreja. No século 21, mais de 2000 anos depois da vinda de Cristo, a lição é o seguinte: Deus está convidando o seu povo, Deus está convidando você, está convidando a mim para entrar no seu descanso. É como se Deus estivesse falando ao nosso coração as palavras de Jesus: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. É um convite para esse descanso, é um convite para confiar que aquilo que Ele está realizando é bom, melhor, é muito bom, é perfeito. É um convite para viver em comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. Aquele que nós não vemos aqui no texto, mas no todo o contexto da Bíblia, nós vemos que Jesus ele estava presente desde o princípio. Todas as coisas foram criadas por Ele e
para Ele. E já que Deus ele está fazendo esse convite para que possamos descansar, e não é o descanso do seu trabalho, aqui é descansar, é uma confiança, é descansar em Deus, é confiar nele, porque Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, e já que Ele é o Criador, já que Ele fez todas as coisas, inclusive você, nós devemos o adorar. Nós devemos adorar esse Deus que aqui no princípio, Ele está abrindo as cortinas, colocando todos os elementos do cenário, para que no momento certo, no momento oportuno, Gálatas, Paulo aos Gálatas vai dizer que na plenitude do tempo, no tempo perfeito de Deus, Ele enviar o seu Filho, o seu Redentor. Aquele que nós vemos, que criou todas as coisas, e para Ele e por Ele são todas as coisas. Concluindo então, Gênesis capítulo 1, não é somente sobre como o mundo foi criado, mas sobre o porquê que ele foi criado. O propósito de Deus é compartilhar a sua criação conosco, para que possamos descansar e governar ao seu lado. O relato que nós veremos no futuro, e se você tiver interesse, você vai ver que os seres humanos, após a queda, eles não seguem esse caminho. Eles querem governar, eles querem dominar a terra, eles obedecem, eles se multiplicam, mas a maneira deles, longe e afastado de Deus. Mas aqui nós vemos que no princípio a ideia de Deus é fazer e criar os seres humanos para que possa estar ao lado dele, compartilhar com ele a sua criação e possamos de fato descansar. E meus irmãos, chegará esse dia onde de fato descansaremos, contemplaremos a glória, a presença de Deus na volta de Jesus Cristo. Então a história da criação é o início de um grande drama que nós veremos no decorrer desse ano, e todo esse drama vai apontar para Jesus, aquele que nos reconcilia com Deus, aquele que nos conduz de volta a esse descanso eterno que Deus preparou para todo seres humanos. Por fim, é um convite que há aqui. É um convite para você. O que você vai fazer? É isso que você deve pensar. É essa pergunta e reflexão que eu deixo na sua mente para você sair daqui pensando. O que você vai fazer diante desse convite? Sempre há duas posições, há duas alternativas. Ou você aceita esse convite, ou não. Mas o meu desejo, a minha vontade é que você diga sim para esse propósito eterno de Deus. Para que você fale sim, Senhor, eu quero entrar nesse descanso. Eu quero confiar no teu plano redentor. Eu quero confiar que o Senhor é poderoso. Eu quero confiar que o Senhor criou todas as coisas do nada. Que o Senhor ordenou tudo de forma perfeita. O Senhor fará isso também na minha vida, na minha família. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor por meio de um cântico, onde diz que Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo.